Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção das atividades de ciências da semana 3 do PET volume 7? Atividades. Leia o texto a seguir. Trabalho científico. Você sabia que, mesmo existindo vários trabalhos científicos sendo desenvolvidos em áreas diferentes, todas essas seguem os mesmos passos? Não importa a área de conhecimento, todo trabalho científico é desenvolvido seguindo uma metodologia científica que é dividida em 6 partes. Se um trabalho científico não for desenvolvido assim, ele pode não ser aceito no mundo científico. A grande importância de se seguir o método científico é não deixar alguns detalhes passarem despercebidos, e também a possibilidade de outros cientistas repetir os mesmos passos e confirmar ou negar o conhecimento gerado. A primeira etapa de um trabalho científico é o início de tudo. A primeira coisa que um cientista faz é uma pergunta. Essa pergunta pode ser sobre qualquer coisa que ele queira descobrir sobre determinado assunto. Com a sua pergunta formulada, eles passam para a segunda etapa, que é elaborar uma provável resposta para ela. No meio científico, essa etapa é nomeada como formulação de hipótese. São essas prováveis respostas que darão uma direção ao trabalho do cientista. Assim, na terceira etapa, o cientista deve estudar sobre o seu principal assunto. Ele deve descobrir se outros cientistas já pesquisaram sobre o que ele gostaria de saber. Caso isso já tenha sido estudado e respondido, o cientista muda a sua pergunta e começa tudo novamente. Caso contrário, ele segue com sua pesquisa para a quarta etapa, que é quando ele começa a executar a pesquisa. Neste ponto, o cientista começa a testar suas possíveis respostas. Ele terá sempre que observar os resultados e anotar tudo o que acontecer. Depois, na quinta etapa, o cientista reúne todos os seus resultados e escreve um texto chamado artigo científico. E, por último, na sexta etapa, ele publica no meio científico para que todos os cientistas tenham acesso. Então, nesse texto está nos explicando as etapas, né, do trabalho científico para que ele tenha validade, para que ele seja aceito, porque se ele não seguir essas regras, no mundo científico ele não vai ser aceito. E segundo o texto, quais são as etapas do trabalho científico? São 6 etapas. Quais são elas? Primeira, a pergunta. Segunda, uma provável resposta. Terceira, estudar o assunto. Quarta, executar a pesquisa. Quinta, reunir os resultados. E a sexta, publicar os resultados. Então, tá aí as 6 etapas. A pergunta, a provável resposta, estudar o assunto, executar a pesquisa, reunir os resultados e publicar os resultados. Então, todo trabalho científico, toda pesquisa científica tem que ter essas 6 etapas. 2. Imagine que você é um cientista. Pense em algo que você gostaria de conhecer ou descobrir. Agora, elabore uma pergunta para que você possa cumprir com a primeira etapa do trabalho científico. Então, pessoal, você, um cientista, é uma resposta pessoal. Mas eu posso falar para vocês aqui, eu não vou falar o que vocês vão aí pesquisar, porque cada pessoa pode ter uma curiosidade diferente da outra, não é? Às vezes você quer conhecer ou descobrir uma coisa diferente do seu colega, do seu amigo, da sua família. Mas existem dois desenhos que eu acho bem legal que pode ajudar vocês, que é o Show da Luna e o Cid Cientista. Eles falam muito sobre essa questão da curiosidade, por que isso é assim, por que isso é aquilo. De repente, pode ter alguma curiosidade lá que vocês possam querer descobrir ou conhecer, que possa dar ideia para vocês para fazer esse trabalho para vocês responder essa questão número 2. E também a número 3, letra A e letra B, porque também é uma resposta pessoal. Por quê? Porque, de acordo com a sua curiosidade lá do número 2, você vai continuar aqui na segunda etapa, né? O número 2 é a primeira etapa, que é a pergunta. A letra A aqui do número 3, ó, pense e registre quais seriam as prováveis respostas para a sua pergunta, é a etapa 2, que é a provável resposta. E a letra B, qual experimento você poderia fazer para responder a sua pergunta? É a etapa 3, que é a execução da pesquisa, né? Então, pessoal,
vocês podem estar pesquisando sobre isso, sobre algo, por exemplo, que você tenha curiosidade. Pode ser de qualquer tema que você queira. Pode ser sobre o planeta, sobre as plantas, sobre os animais, sobre a alimentação, sobre o corpo, né? Sobre o que acontece, de algo que você tem muito interesse em saber. Quem sabe daqui já nasce um cientista, não é verdade? Então, por aqui encerramos a correção das atividades de ciências. Espero ter ajudado vocês e indico lá, vai lá assistir os dois desenhos, Show da Luna e o Sítio Cientista, que vai auxiliar muito vocês a realizar essas atividades aqui, ok? Então, até a próxima correção, um grande abraço e tchau, tchau!